Resumo do conto Vasto Mundo, de Maria Valéria Rezende. O conto inicia-se com a chegada de uma moça vinda do Rio de Janeiro ao vilarejo de Farinhada, um povoado no sertão. Ela é antiga moradora, saiu ainda pequena quando o padrinho a levou embora e agora retorna para passar a festa de São João. Já crescida, chega já se destacando entre as demais garotas do vilarejo, com suas roupas bonitas, mais alta, unhas compridas e vermelhas, movendo-se e gesticulando enquanto fala. Nesse contexto, apresenta-se Preá, um garoto humilde que foi criado pela avó, que trabalha no vilarejo fazendo de tudo apenas ao alcance de um grito. Chegou ao vilarejo ainda criança, ninguém sabe dizer a idade, e ali ficou sua vida inteira, morando com a avó numa casa de taipa cedida por Neco Moreno. Ele vive de fazer serviços de todo o tipo para os moradores de Farinhada. E o pagamento é como se tivesse um contrato imaginário, sem receber nada, mas em compensação, ninguém lhe nega um café, um prato de comida, roupas e, depois de crescido, um copo de cana e um maço de cigarro barato. Mas tudo isso fica comprometido com a chegada da moça. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele só tem olhos para ela. Já não escuta o chamado dos vizinhos, troca os recados que lhe pedem para dar, só tem olhos para ela. A percepção da vizinhança destacada quando a dona Inácia dá um grito na praça avisando Leninha, que é a moça, que Preá está apaixonado por ela. Todos parecem agora tirar sarro de Preá, gritando, Preá apaixonado, mas ele não escuta nada, não vê nada, senão a moça. Ela o chama para perto dela e faz um desafio, falando que ela namoraria ele, somente se ele provasse o quanto gosta dela. E para isso, pede para que ele suba na torre da igreja no domingo e mandar um beijo para ela. Preá já não vive quinta, sexta e nem sábado, juntamente com o vilarejo, que fica estarrecido esperando o desafio que mais que final de campeonato. O domingo chega e todo o vilarejo já está na praça aguardando o grande momento, apostando se Preá sobe ou não sobe na torre da igreja. Por fim, ele começa a subir, só tem olhos para ela e para o alto. Já não sente as palmas das mãos machucadas, muito menos os pés sangrando, só com o objetivo de subir e cumprir o desafio. Subindo cada vez mais alto, quando ele alcança o topo e a cidade fica toda em silêncio. E Preá, ao buscar a vista de sua amada, vê o carro preto, as malas e ela acenando, e ele acompanhando até o carro sumir no horizonte entre a poeira e descobre no horizonte que é vasto o mundo. Vida e obra da escritora Maria Valéria Rezende. A escritora Maria Valéria Rezende nasceu em 1942, na cidade de Santos, em São Paulo, onde viveu até os 18 anos de idade. Desde 1976, que vive em João Pessoa, na Paraíba, tendo já recebido o título de cidadã paraibana. Maria Valéria é freira e missionária. Se formou em língua e literatura francesa, pedagogia e é mestre em sociologia. E desde os anos 60 trabalha com a educação popular em diferentes regiões do Brasil e do mundo. Maria Valéria começou a escrever muito jovem, pois passou sua infância no interior e, devido às poucas livrarias, escrevia para passar o tempo. No entanto, só publicou seu primeiro livro no ano de 2001. Um aspecto interessante da sua vida é que, em datas comemorativas, Maria Valéria tinha o costume de desenhar capas para os seus manuscritos e presentear seus familiares com suas obras que até então não haviam sido publicadas. Maria Valéria conviveu com o educador e filósofo Paulo Freire antes de seu exílio e, posteriormente, foi sua aluna no Chile, viveu um longo período fora do Brasil, durante a ditadura militar, morou um tempo em Cuba, onde conviveu com o escritor Gabriel Garcia Marques. Em 2001, publicou o romance Vasto Mundo, seu primeiro livro publicado, que é considerado por críticos como um livro de contos.
A obra possui diversos protagonistas que se interrelacionam. Cada capítulo é considerado um conto e todos giram em torno da vila de Farinhada. O livro foi reeditado em nova versão em 2015 e posteriormente traduzido e publicado na França em 2017. Desde 2004, participa do Clube do Conto da Paraíba, que a estimulou a continuar a escrever ficção. O seu romance, O Voo da Guará Vermelha, foi publicado em Portugal, na França e teve 2 edições na Espanha, em espanhol e catalão. O Voo da Guará Vermelha é um romance escrito em métrica de cordel. Maria Valéria Rezende escreve ficção, poesia e é também tradutora. É ativista e participa do movimento Mulheril das Letras. Foi uma das organizadoras do movimento que tem por objetivo fortalecer as escritoras femininas em um ambiente que até então era majoritariamente masculino. Os eventos do movimento são realizados em João Pessoa, em oposição ao eixo Rio-São Paulo. Eu nunca fui professora, então eu não tenho facilidade em fazer assim uma coisa toda arrumada. Eu só sei falar, eu sei do que quero dizer e só sei falar quando vejo as pessoas na minha frente. Porque é isso que eu fiz a minha vida toda. Eu me tornei escritora meio sem querer, porque o que eu fiz a vida toda foi trabalhar como educadora popular, que significa, trocando em miúdos, ouvir, aprender histórias, recontar essas histórias e provocar uma reflexão, porque na hora que a gente conta a sua própria história, ela sai e a gente pode olhar para ela. Então, isso é um ponto de partida para uma transformação e para uma educação que não é simplesmente enfiar conhecimentos e instrução. Não é instrução, é outra coisa. É fazer, é se conduzir para uma vida que está à frente. Bom, quando eu cheguei no sertão do São Francisco, num povoado que nem sequer era a sede de um município, que mais ou menos para quem leu, por acaso, o meu livro Outros Cantos, o cenário é aquele. Todo mundo vivia de tecer rede, porque nem para plantar nada não dava. Bem, e que eu chego no dia da feira, e eu levo um susto, porque eu encontro, ao lado do saco de feijão a granel, do saco de farinha a granel, um cordão assim, cheio de livrinho pendurado. O famoso folheto de cordel. E logo em seguida, eu estava ali espantado, olhando para aquilo. Como eu tinha estudado, feito uma licenciatura daquelas da Aliança Francesa de francês, e naquele tempo não tinha teoria muito, a gente tinha lá que ler mesmo, então eu tinha lido da Chanson de Roland até Sartre, Camus, que era o que estava se publicando naquele momento. Quando eu olho lá, Carlos Magno e os 12 pares de França. Eu falo, ué, isso aqui é a Chanson de Roland? E comecei a ler aquilo. Aí chega um senhor com um exemplar daquele, só que o exemplar estava redondo já, porque quando você manuseia muito um livro, vai arredondando, né? Vai perdendo as quinas. Maria Valéria ganhou o prêmio Jabuti em 2009 na categoria infantil com a obra No Risco do Caracol e em 2013 na categoria juvenil e com o romance Ouro Dentro da Cabeça. Os jabutis para melhor romance e livro do ano de ficção chegaram em 2015 pelo seu romance 40 Dias. O seu último romance, Outros Cantos, valeram-lhe o prêmio Casa de las Américas, o Prêmio São Paulo de Literatura e o 3º lugar no Prêmio Jabuti em 2017. Maria Valéria já declarou em diversas entrevistas que escreve para os seus personagens em linguagem acessível para todos os tipos de leitores. Para quem quiser conhecer mais sobre a nossa escritora, ela estará na Feira Literária Internacional de Maringá, a FLIM, que irá ocorrer entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2021.
Análise do conto. Segundo Aristóteles, sem ação não poderia haver tragédia. No conto Vasto Mundo, o conflito se instala no momento que P.A., na tentativa desenfreada de conquistar Leninha, se dispõe a cumprir a condição que a moça lhe impõe para namorá-la, que é subir no topo da torre da igreja e lançar um beijo para a jovem. O espaço onde a trama acontece é o vilarejo de Farinhada, um pequeno povoado no interior do estado de Paraíba, onde todos se conhecem. O cenário principal é a igrejinha, que ocorre a festa de São João. O tempo cronológico é o tempo efetivamente ocorrido no decorrer do conto. No conto Vasto Mundo, é citado os dias enquanto Preá aguarda para cumprir a proposta determinada por Leninha para subir na torre da igreja. O narrador enfatiza: Preá não viveu quinta, nem sexta, nem sábado. Nada viu, nada ouviu, nem dormiu, nem acordou. Pairou desencarnado em alguma dimensão misteriosa. Voltou ao mundo com o badalar do sino. O tempo psicológico é o tempo presente e se inicia com a chegada de Leninha na vila de Farinhada, onde o narrador passa a fazer uma espécie de retrospecto da vida da moça para contextualizar com o seu retorno à vila. A moça chegou do Rio, logo se vê, tão alvinha, saiu daqui miúda. Não diferenciava em nada das outras meninas da escola municipal. Foi o padrinho que a levou. Voltou essa moçona. Veio passar o São João no meio das outras moças, na frente da igreja. Ela agora diferencia até demais. O vestido bonito, mais altura, as unhas compridas e vermelhas, movendo os braços, dando voltas e requebros enquanto fala. E fala sem parar. As outras, mais matutas, ainda junto dela, são apenas moldura para o quadro, para os olhos de Preá. Nem moldura, não existem. Não existem, mas a igreja, a praça, a vila, nada. Só a moça. O narrador é onisciente, sabe de todos os fatos e aspectos psicológicos dos personagens, como demonstrado no trecho que o narrador descreve as sensações que Preá sente ao se apaixonar por Leninha. Um sentimento que parece tristeza, mas não é. Pelo menos não daquela tristeza de quando a avó morreu, nem de quando o cachorro sumiu. Preá não sabe o que é. Doença também não é. Que muitas vezes ele ficou doente e era coisa diferente. Debates e discussões. O protagonista do nosso conto é o Preá, um sujeito pacato que vive ali de forma limitada, a vilinha, não tem muita ambição. Ele acabou nascendo ali, vive pela vila desde pequeno e nunca saiu mesmo de lá. O momento que ele foi desafiado pela Leninha, né, que ele se arriscou subindo na torre da igreja. Foi um momento que ele passou a ter uma visão de mundo além do que o mundo que ele vive. Porque até trabalho, ele não tinha trabalho, né? Ele fazia pequenos serviços para a população, porque todo mundo se conhecia, né? Um pequeno povoado, né? É verdade. Pequeno povoado que ele fazia esses pequenos serviços em troca de um café, uma comida, depois de um pouco maior, um copinho de Cana, pinga, né? talvez. Cana, né? Um cigarrinho, né? Cigarrinho. A personagem Leninha, ela não é considerada uma protagonista, mas é uma das personagens principais, né, da trama. Ela saiu pequena ali da vila, depois ela volta, né, com uma visão mais aberta de mundo, né? É verdade, até tem estudos a respeito dessa personagem que nos renderia até uma reflexão sobre o feminismo, né? Uma vez que ela teve a oportunidade de conhecer uma cidade grande e que também não se inibe com os olhares críticos sobre o seu comportamento.
Ela tem uma visão meio, uma liberdade, né? Porque as pessoas ali elas têm uma visão meio limitada, né? Porque eles reparam nas outras moças em comparação a ela, e ela já é desinibida, né? Ela é dona de si, né? Ela não se apega ao preá da mesma forma que ele se apega a ela, né? Bem característico, bem característico do feminismo. Como ela ficou no Rio de Janeiro, ela teve essa visão de uma cidade grande, de ter as oportunidades maiores do que tiveram ali em Farinhada. Talvez um olhar diferente, maior, vamos dizer assim, né? Ela é retratada como uma moça cativante, né? Só que mesmo assim, ela desperta paixões, mas mesmo assim ela não cria raízes. Ela não se apega ali, né? Porque ela viu outras pessoas ali, né? Ela tem uma visão de mundo bem mais abrangente do que aquela visão que o preá tem, né? O preá é uma questão, uma criança que foi ali, que foi criada ali, que nunca saiu daquele vilarejo, né? Daquela cidadezinha pequena, que todos se conhecem. Uhum. E olha o impacto que ela causou no rapaz, né? O que ela provocou na cidade. Ele desperta, tem uma paixão, um amor platônico por ela, né? Que fez assim a população perceber e começar a notar, a falar, a tirar. Não sei se a palavra seria sarro, mas vamos colocar assim, né? Começaram a caçoar, a Caçoar reparar, isso. né? É verdade. Exatamente. Uma das interpretações que dizem é que a Maria Valéria ela teria se inspirado, né, no título do conto, né, e do livro também, porque o nosso conto ele pertence ao livro Vasto Mundo, né? Ele intitula também o livro. Ele teria sido retirado do poema Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, que dá uma contextualização, faz algumas inferências com o nosso conto e com o contexto do preá. De fato, esse poema ele é bem famoso e extenso, mas o trecho mesmo que fala do vasto mundo a gente passa a reproduzir aqui. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. O eu lírico do poema, assim como o preá, ele tem essa dimensão do mundo. Ele também tinha uma visão mais restrita, né? Claro que são contextos diferentes, né? O preá, ele é um personagem do Nordeste, né? Do interior brasileiro, mas ele dá uma dimensão também em relação ao poema, né? A essa visão da vastidão do mundo, da quantidade de oportunidades e dessa visão limitada que às vezes a gente tem. A autora, ela até ela foi a vivência dela de vida, ela foi de cidade grande, que ela nasceu em Santos, foi para São Paulo estudar e posteriormente ela foi para o Nordeste. É uma forma assim de ela ter colocado um pouco de influência da vida dela nesse menino do interior que se apaixona pela menina que conheceu o Rio de Janeiro, tendo que ela era dali também, né? O interessante também é que essa vivência, experiência pessoal dela é muito refletida nas obras delas em geral, né? Ela chegou a comentar que o fato de ser escritora é ser observadora do mundo. Então, a gente acaba notando que muito desses personagens a gente reconhece na sociedade mesmo, né?
É verdade, a gente consegue se identificar nos personagens, e é isso mesmo que a literatura faz, né? A gente consegue refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, e por mais que a gente não se identifique com o personagem, a gente acaba se colocando no lugar dele. Com certeza, no caso Preá, que tinha essa visão limitada do mundo, ele mesmo não se permitia ver esses novos horizontes, né? Estava sempre fazendo as mesmas coisas e sempre levando a vidinha. E foi no momento que ele foi desafiado pela Leninha que ele conseguiu cumprir o desafio. E, embora ele não tenha conquistado seu objetivo, que era conquistar a moça, ele acabou superando seus próprios limites, né? E o que levou a vislumbrar outras possibilidades além das quais ele estava habituado. Além do horizonte da própria cidade, né? Ele, na hora que ele subiu ali na torre, a prova de amor, digamos assim, não deu certo. Mas abriu-lhe os olhos para o horizonte ali da cidade, para além da cidade, a visão do mundo, do vasto mundo que, além daquilo dali, né, que ele olhou e contemplou. Porque o Preá era um sujeito sem nenhuma ambição, né? Ele só trabalhava e depois a única ambição dele de vida, né, que ele não tinha nenhuma ambição. Quando ele se depara com a Leninha, aí que ele vai ter uma ambição. E daí ele corre atrás desse objetivo dele, que é conquistar ela, não consegue esse objetivo, mas vê que pode conquistar outras coisas, né? Isso faz a gente poder refletir para a nossa vida também, porque às vezes a gente acha que não consegue algo, né? E depois de um desafio, que a gente tem uma visão, uma dimensão de que a gente pode conquistar muito mais coisas do que aquilo que estava ali, né? Ao nosso alcance, né? A gente perde essa... De fato, eu acho que uma das lições que a gente realmente chegou a obter com a leitura do conto foi, claro, além dessa experiência, né, de ser transportado para uma vila do Nordeste, foi realmente que às vezes quando a gente não, mesmo que a gente não alcance nossos objetivos, a gente pode ir muito além do que da onde a gente está, né? Eu acho que é mais ou menos o espírito da história, assim. Exatamente. Tipo assim, romper com as barreiras da nossa zona de conforto, né? Exato. Que o Preá, ele estava ali naquele mundinho, naquela rotina dele fazendo pequenos serviços por, digamos assim, um prato de comida, um cigarro depois de maior, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se você for pegar a vida da autora, ela foi na ditadura para o Chile, para os Estados Unidos, mas ela quis voltar para o país dela, como ela era freira, né? Ela foi lá e teve essa experiência no Nordeste. Então ela fez um pouco assim do que eu percebi, né? Do reverso. Ela foi para um lugar mais pequenininho, mais aconchegante, vamos dizer assim. Preá, ele meio que não, ele abriu os olhos, né? Com essa subida na torre, fez ele olhar o mundo. Exatamente. A Maria Valéria, ela era uma pessoa que conviveu com muitos tipos de pessoa, ela conviveu com Paulo Freire, ela teve muita experiência com a educação popular, né? Ela foi estagiária do Paulo Freire no Chile, enquanto ela estava refugiada, digamos assim, né? Estava fora do país. Em entrevistas ela fala sobre essa questão desse tempo que ela viveu no exílio, que ela não se sentia confortável em estar fora do Brasil, porque o lugar dela, né, as raízes dela era aqui, né? Durante a maior parte da vida dela, ela viveu no estado da Paraíba.
Que era uma casa para ela, né? Agora fiquem com nossos erros de gravação RSRSRSKKKK. Ai, meu Deus. Calma. Eu me atrapalhei aqui, ó. Sumiu o negócio. Não me interrompe. Vida e obra da escritora Maria Rezende. Perdão, errei. Errei, vai dar para cortar, né? Que eu dei um espacinho aí. Conto Vasto Mundo. Perdão, volta, estou fazendo delonge. Maria Valéria ganhou o prêmio já. Que era uma casa para ela, né? Ali, assim, ela se identificou e... Nossa, deu branco agora.